Olá, gente! Como eu havia comentado com vocês, nós vamos ter um exemplo agora com Retrofit, consumindo não só um objeto, um só documento, mas diferentes tipos de entradas, como por exemplo uma lista de objetos, uma lista de documentos, que é um exemplo, aliás, bastante comum e uma tarefa bastante corriqueira dentro do acesso convencional Web Services. Eventualmente, suas consultas, suas aquisições vão consumir não só um objeto, mas uma array de objetos, sempre levando em conta que nós temos as nossas limitações dentro de sistemas móveis, principalmente relativo à memória, relativo a quando a estabilidade da conexão, quanto a conexão vai ficar estável e suficientemente aberta para que a gente possa coletar uma lista muito grande. Mas listas de algumas dezenas de objetos, algumas centenas de objetos não chegam assim a ser tão complicadas e acabam acontecendo costumeiramente. É sempre bom lembrar que se você apresentar para o usuário na tela de um celular uma lista com 800 itens, é bem provável que o usuário talvez não vá conseguir se achar tanto assim, talvez não seja adequado do ponto de vista de experiência do usuário, de interface, mas você pode consumir um número grande de objetos para fazer algum processamento e mostrar somente os que são necessários ou executar alguma coisa. Via de regra, é sempre bom que se você por acaso tem algum processamento muito complexo para ser feito, ou se você vai trabalhar com um número muito grande de objetos para então gerar uma resposta e colocar para o usuário, talvez você deva fazer isso no teu back-end e não no próprio celular, levando em conta que nem todos os usuários potencialmente vão ter celulares high-end. Pode ser que você tenha que se compor com usuários que têm celulares mid-range, ou celulares com um pouco menos memória, com não tanto processamento assim, além das condições de rede. Se você tem que transferir 5.000 objetos, você vai precisar de uma rede ligeiramente mais confiável do que quando você quer transferir 50 objetos. A diferença de tamanho dos objetos, do teu output, pode ser grande. Obviamente isso não depende só do número de objetos, mas também do tamanho de cada objeto. É claro que uma lista de 50 gigantescos objetos é diferente de uma lista de 5.000 pequeníssimos objetos, mas quando você começa a usar um número grande de mais objetos, ou processar demais eles, quem sabe vale a pena fazer isso em back-end. Levando isso em consideração, é inevitável que você tenha que trabalhar com listas de objetos eventualmente. E para fazer isso, a gente podia desenvolver um web service aqui que nos respondesse uma lista de objetos. A gente podia coletar de um banco de dados local, ou coletar de um arquivo e responder esses objetos. Vocês viram na matéria do web service, se não me engano, com o professor Caio, criar os web services, inclusive os que criam listas de objetos, não é nada complexo dentro de uma API como o JAX-RS. É simples fazer isso dentro de Java, vocês já viram como fazê-lo, então não chega a ser assim tão complicado, mas, como vocês podem imaginar, existem diversos sites para desenvolvimento que disponibilizam listas de APIs de REST para objetos, contendo objetos simples, listas, operações diferentes, além somente do GET, mas operações como POST, PUT e outras, que servem para que você possa testar, para que você possa não só testar, mas aprender também. Isso vai ser usado para desenvolvimento, para prototipação e boa parte de vezes para ensino. Em geral, quando você já está prototipando alguma coisa, é provável que você queira tratar com um objeto mais semelhante ao objeto que você vai realmente usar, né? Você já tem talvez um web service contra o qual você está fazendo suas aquisições, mas principalmente quando a gente está aprendendo, é bom que você tenha uma lista de objetos, uma API de exemplos simples que possa fazer alguma coisa. Dentre os sites, e tem inúmeros, basta buscar pela internet, vocês vão perceber que fazem isso, o JSON Placeholder, cuja API está aqui disponível na tela, vocês podem buscar, ou só buscar JSON Placeholder no Google, já vai retornar isso para vocês. É uma das APIs mais utilizadas, vocês vão encontrar essa API em diversos tutoriais disponíveis, vídeos, YouTube, por exemplo, cheio deles, e ela coloca, assim que você entra na página principal, ela coloca para você uma pequena introdução, tem um pequeno exemplo aqui de como fazer o fetch disso. Boa parte dos exemplos está colocado usando JavaScript. Ela terá uma lista de quais recursos você tem disponível. E os recursos, em geral, já mostram aqui quais são o volume de objetos que você tem, caso se busque de forma direta. Então, isso aqui claramente é uma API REST para um site onde você pode postar fotos e criar postagens, fazer comentários, um site semelhante a uma rede social, né? Você tem usuários, você tem os posts dos usuários, comentários sobre os posts dos usuários, fotos agregadas em álbuns de fotos. Esses recursos aqui têm relacionamento entre si,
Então, por exemplo, os posts podem ter comentários, os posts foram gerados por usuários, os álbuns têm fotos dentro. Explorando um pouquinho os conteúdos que você tem aqui, você pode entender um pouquinho como eles funcionam, é bastante intuitivo. E você tem diferentes volumes aqui, né? Então, usuários são somente 10, to-dos 200, 100 posts somente, 500 comentários, 100 álbuns, 5.000 fotos. Como você pode imaginar, nas fotos você tem uma imagem, literalmente a mesma imagem para todas as 5.000 fotos que estão aqui dentro. A imagem é um quadrado verde, não é nada assim excepcional, mas pelo menos você tem a URL para essa imagem, você vai, caso você queira, você pode fazer um código que recupere a URL, então você tem o transporte da lista em particular, do objeto que é a foto, do thumbnail da foto, daquela miniatura, e depois a foto inteira, que é um pouco maior. Então você pode simular muita coisa aqui dentro. Além disso, boa parte alguns desses web services tem outros métodos. Então você tem get para os posts, por exemplo. Nós vamos usar o get para post, para poder buscar uma lista de posts, que é um objeto que é mais ou menos simples e tem um volume razoavelmente grande aqui. E você tem outros tipos de métodos possíveis, o post, o put, o patch, delete. Você tem exemplos de cada um deles. E, na realidade, esses exemplos, você posta um objeto que lá no servidor é desconsiderado. Eles não vão... você não vai gravar um post seu, por exemplo. Eles vai ter uma resposta standard, uma resposta padrão, mas ele não grava efetivamente um novo post. Mas pelo menos ele aceita e te dá os códigos de erro adequados, dependendo do que você enviou. Claro, se você enviou um documento correto ou não, ou coisas assim. Então, não é um repositório, uma API real. Os documentos todos são estáticos, é somente para aprendizado. Ele não dá respostas reais. Se você postar alguma coisa, você não vai estar efetivamente postando e gravando alguma coisa lá no servidor, nada gravado no servidor. Mas você consegue aprender bastante e brincar bastante com esse tipo de coisa. Só para dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada em alguns dos posts, alguns das APIs, por exemplo, de posts aqui. Se eu clicar com o botão direita, ele vai abrir aqui o que são os posts. Então aqui em cima está a URL adequada deles. E aqui está todas as informações necessárias. Então user ID, que é o do usuário, o ID do post em particular, o título do post e o corpo dele, o texto que ele tem ali dentro. Vou pedir em raw data aqui. Então ele mostra aqui, você tem só 4 campos, os campos são basicamente simples. Você tem outros com objetos um pouco mais complexos, então usuários, por exemplo, ele já tem um volume maior, vou pegar o raw data, de campos, e os campos são mais complexos, porque você tem um campo endereço, address, que tem mais campos dentro, gel, que tem latitude e longitude, o telefone, a empresa dele. Então você tem documentos dentro de documentos, você vai ter que gerar um objeto que seja um pouco mais complexo, se quiser usar uma API como Retrofit, por exemplo, para poder fazer isso. Aqui dentro das fotos, como eu havia comentado com vocês, tem 5.000 delas. Deixa eu ver se ele vai abrir adequadamente aqui. Está abrindo ainda, na realidade, né? Deixa eu trocar para raw data. E na foto ela tem o ID do álbum, que novamente relaciona a foto com o álbum. As fotos vão ser agregadas dentro de álbuns. O ID da própria foto, o título dela, e daí uma URL pro thumbnail e uma URL para a própria foto. Vocês podem consultar via esse HTTP aqui, esse endereço aqui, todas as fotos thumbnails, todas elas são quadrados verdes, então eles não têm fotos reais para cada um deles, mas todas elas têm nomes diferentes, como estão vendo aqui. O que faz com que, por exemplo, o seu código não possa caixar muito, né? Não é sempre a mesma foto, né? Ele vai ter um outro arquivo com exatamente o mesmo conteúdo, mas é um outro arquivo, então você vai ter que fazer o fetch daquele arquivo realmente, você realmente usa a API de forma adequada, mesmo que seja uma API que gere alguma coisa. Para nós trabalharmos de forma mais simples, a gente vai usar o posts aqui, que vai ser mais simplista. A gente consegue trabalhar de forma bem adequada aqui dentro. Mas depois deem uma buscada, depois analise com calma aqui o que tem dentro do JSON Placeholder,
Ele está tentando, você pode suportar o JSON Placeholder para receber o patrocínio do GitHub. É um tipo de recurso bem útil para quem está aprendendo a programar e para quem está querendo testar alguns códigos, talvez mais para aprender do que para testar, eu imagino. Mas é interessante de uma forma ou de outra. Como a gente tinha visto lá na transparência, dentro do nosso código a modificação não é assim tão grande, porque na realidade o mesmo método que nós temos que gera um objeto, ele pode gerar uma coleção de objetos. E para o retrofit isso não chega a ser assim tão complicado, ele pode ser basicamente simples. Então o que nós vamos fazer aqui é alterar, criar novos objetos, alterar algumas coisas. Esse nosso código está preparado para buscar aquele ViaCep, como nós tínhamos visto antes. Eu não sei se eu já tinha mostrado isso para vocês. Na verdade, esse aqui é meu terceiro, quarto take, sempre alguma coisa acontece de errado. Mas esse aqui é minha caneca anti-reuniões, né? Essa aqui é a caneca lá daquele vídeo de programador que é eu sobrevivi a mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Apesar que pode parecer ofensivo aparecer com uma caneca dessas no meio de uma reunião. Acho que está no site lá, vídeo de programador, se não me engano. Cadê? Aqui. É divertido de uma forma ou de outra. E mantém a bebida quente ou gelada, dependendo do que você queira. As alterações, então, são as que dizem respeito a que tipo de objeto que nós estamos usando. Então aqui nós vamos ter um objeto que vai ser o nosso post. Então o post ele tem um user ID, um título e um body. Basicamente, como a gente já criou aqui o nosso SEP model, que não passa de um pojo, né, com todos os dados aqui dentro, a gente pode criar também um post model. Então, vou criar uma nova classe Java aqui. E vai ser o post model. Baseado em classe mesmo. Ok. E esse post model é até mais fácil de fazer do que o nosso SEP anterior, que tinha mais campos, né? Porque aqui na realidade eu só tenho um private. Eu posso usar string direto, mas eu posso usar um integer também, porque todo mundo cabe. O integer acho que vai caber dentro desse ID, do user ID e do ID. Então, integer user ID, um private integer também, acho que nessa vez é só ID mesmo, ID, uma private string título, title, e o private string body. Então aqui eu tenho todos os campos que eu teria aqui dentro, são só 4. Eu vou usar o recurso aqui para gerar código. Getter and setter. E dos campos todos. Clico no Shift e vou no finalzinho. Em geral eu uso Alt Insert aqui, mas aqui eu estou usando o teclado Bluetooth, que é um teclado pequenininho para ficar mais fácil para usar. Meu computador está num suporte agora para conseguir fazer esse ambiente de gravação. Aí é um tecladinho pequenininho, Bluetooth aqui. Eu não consigo usar o Alt com Insert ao mesmo tempo, está dando uma certa confusão. Aliás, eu não achei Insert aqui nesse teclado. Foi esse o problema. Eu não consegui achar. Enfim. Então eu estou usando direto ali, mas em geral eu costumo usar os meus keystrokes, Alt Insert e todo o resto das sequências de teclas para os editores, porque isso torna o programador bem mais produtivo, e vocês sabem disso, são programadores, então acho que todo mundo que já se acostumou ao seu próprio para a sua ideia preferida e já conhece todos os atalhos para ele. Um outro ponto interessante é que nós temos aqui uma interface, que é o SEP Service. Essa SEP Service está bem dedicada ao SEP, a gente pode até deixar ela aqui, só não vamos usar. Só vamos criar uma outra interface aqui, que vai ser, vou chamar de Java Class. Seria uma rede social, uma social network, Post Service. E não vai ser uma class, vai ser uma interface. Do ponto de vista prático, você pode criar quantas interfaces você quiser aqui disponível para isso.
A partir de um certo momento vai começar a ser interessante que vocês coloquem isso dentro de packages adequados, né? A gente está com 2 modelos aqui, 2 serviços. Custa nada criar um package aqui para model, um package para service e agregar isso daqui quando você tiver alguma coisa um pouco mais complexa. Nesse caso aqui eu posso ter um post service, eu posso ter um user service, comment dá para colocar dentro do post, mas pode ser interessante começar a organizar um pouco o código. Para simplificar o exemplo, ainda não vai fazer isso, mas sempre pense nisso daqui. E o que a gente vai ter que fazer aqui é criar uma chamada que vai ser da call, sempre lembrando que a call é do retrofit. E a call que a gente tinha antes era uma call onde a gente retornava um objeto só, que nesse nosso caso aqui seria do tipo post model. Para a gente poder recuperar e buscar os dados. Então aqui no SAP Service ele tem o buscar SAP, nesse caso aqui eu vou ter o buscar post, sem parâmetros nesse caso aqui, mas nesse caso aqui o objeto único não vai ser adequado, porque eu não vou buscar um post só, eu vou buscar um conjunto maior de posts ali dentro. Então na realidade o que eu tenho que fazer é criar uma call que na realidade receba uma collection de objetos aqui. Então para isso o meu objeto aqui vai ser o list. E é o list lá do Java Util mesmo. E é uma collection tipada, né? Nós não estamos usando generics. É uma collection de post models. Então a única diferença básica que eu tenho entre esse, está lá nos slides também, você pode dar uma olhadinha, entre o SAP Service, que busca um objeto só, e o Post Service, que busca uma lista de objetos, é o fato que aqui eu busco realmente uma list, uma collection, nada além disso. Eu só busco de forma direta. Claro que eu tenho aqui o @get. E o @get aqui do SAP Service é baseado naquele sufixo que sobra da minha aplicação, o do retrofit. Deixa eu importar aqui. Do retrofit. E nesse caso aqui, do posts é o /posts, que é o que eu tenho que colocar no meu código. /posts. E o meu acesso é direto aqui. E esse dado que eu acabei de copiar aqui seria o conjunto todo. Antes da barra, e essa URL toda ela vai ser colocada somente lá quando eu declaro o meu retrofit, vocês estão lembrados. Então deixa eu buscar esse código aqui. Eu vou deixar ele comentado aqui só para que fique uma lembrança aqui no código, né, de onde ele foi feito. E na minha main activity, quando eu declaro a base URL, eu declaro na realidade conectado com o JSON Holder, JSON placeholder.typecode.com. Aqui, eu acho que na documentação em particular, ele diz que aqui você pode usar HTTP ou HTTPS para fazer esses requests, não tem nenhum problema. Ele pode usar qualquer um dos dois. A gente vai usar o HTTPS, ele já está disponível, então nós vamos ver se ele funciona dessa forma, e daí nós testamos de outro lado. No busca retrofit, que já está conectado, aliás, com o nosso botão, o que nós vamos fazer é somente alterar essa requisição para que agora ele faça isso com o Post Service e com o Post Model, e não com os outros objetos, que seria o SAP Service e o resto. Então aqui, só replicando isso, eu vou criar o Post Service, ele já sugere para mim, igual ao retrofit.create ou postService.class. Isso aqui vai fazer com que o retrofit crie para mim a instância, programe e desenvolva para mim, basicamente gere para mim a instância da classe baseada na interface que eu forneci para ele, que é o postService. Aí eu tenho que gerar uma call.
essa call vai ser baseada numa list de post model call. A list não foi importada aqui. Que vai ser igual ao meu post service ponto buscar post. E claro que ela tem que ser feita dessa forma, porque... Só importar aqui. É claro que ela tem que ser feita dessa forma, porque caso contrário, se eu fizer alguma coisa diferente do que eu declarei no interface, ele obviamente não vai aceitar esse código, né? Ele, claro que deu erro aqui, então basta com que eu apague essas duas linhas aqui. E ele faz o enqueue de um new callback, recebendo uma list de post model. Eu só tenho que alterar aqui para post model novamente. E na realidade é uma list de post model. Bom, se a resposta tiver sucesso, então eu não vou mais receber somente um objeto como resposta. Ele está reclamando aqui de for abstract. Um failure também está para CEP ainda. Eu já arrumo isso daqui. Na resposta, em geral, eu busco o body e o body representa somente um objeto. Nesse caso aqui, eu não posso usar só um objeto. Se eu só colocar aqui, por exemplo, um post model post igual a response ponto o body, ele não vai conseguir fazer isso, porque na realidade ele espera uma collection de objetos. E uma collection de objetos que eu posso criar, baseado numa list, é bem verdade, porque na realidade eu escolhi lists já. Então tem que ser alguma herança de list. A list é uma classe abstrata, não posso usar ela, mas eu posso usar muito bem uma array list de post model chamada posts, que vai receber o response.body, só que é uma array list incompatible types. Eu vou só fazer um typecast aqui. Ele traz aquela lista que eu tenho como se fosse uma array list. Eu só vou trocar isso daqui pro post model. E não vou colocar o resultado mais lá, mas vou colocar dentro do meu text, provavelmente qual é o número de objetos que eu recebi. Então, o texto text resultado, .setText, objetos recuperados, mais a minha lista são os posts, .size, que é o tamanho que ele tem. E aqui dentro eu posso fazer um for baseado na lista. Então eu crio aqui um post model post val, posts. E aqui eu vou usar o log para ficar mais fácil. Pode ser o debug, é mais simples.
E aqui eu coloco dentro desse objeto o postfall.getTitle. E imprimo todos eles. O que ele não está conseguindo rodar aqui? Só colocar a tag aqui para ele poder recuperar. De forma geral, o que nós fizemos agora é receber essa array list direto e converter para uma array para que ele possa executar e mostrar todos os objetos, que ele vai acabar colocando isso para nós dentro do logcat e não necessariamente dentro da minha tela, até porque é um conjunto grande de posts. Vamos testar lá. O buscar dados está o mesmo. Vamos tentar recuperar. Objetos recuperados 100. Então ele recuperou os objetos. Esse barulho aqui foi até estranho. E no logcat eu posso fazer um filtro aqui pelo posts. Post. E aqui estão todas as mensagens que eu tenho. Então aqui posts, um autofiresec, test, ele coloca todas as mensagens que eu tinha recebido. De forma geral, o que a gente percebeu que a única diferença entre você ter um serviço onde você recupera um único objeto e um serviço onde você recupera uma coleção de objetos é o fato que em vez de você ter somente uma instância de objeto, você tem agora uma lista de instâncias de objeto. Nada além disso. E isso depende da tua API. A tua API vai dizer se ela te retorna um JSON somente ou uma array de JSONs. Isso em geral fica bem evidente quando você trabalha com a tua própria API. A gente está vendo aqui o sinal de um array já começando e dentro vários objetos, vírgula, um outro objeto, vírgula, você percebe todos eles ali dentro. Do ponto de vista do objeto, o nosso post model é basicamente o mesmo, não mudou absolutamente em nada. Ele continua tendo os mesmos campos conectados aos campos lá dentro do meu JSON, não há nenhuma diferença. A única diferença é feita aqui dentro da minha interface em particular, onde sou obrigado a colocar uma list desses objetos, e vocês vão achar outras APIs onde você tem que passar algum parâmetro, você não vai buscar somente os posts, não vai buscar os posts do usuário de código tal, vai buscar os posts que contêm uma determinada palavra dentro, coisa assim. Aí basta passar um parâmetro, como a gente já está fazendo aqui no SAP Service, colocar o parâmetro dentro, combinar essas coisas de forma adequada. E daí na main activity, novamente ele se mantém exatamente igual. A única coisa é que em vez de você receber um objeto somente, você recebe uma list, uma array list, ou a list que você achar mais adequada. Eu usei a array list, que acaba sendo a mais comum, e daí faz alguma coisa dentro dessa array list só para poder mostrar, ou coloca no adapter na tela. Isso daí passa a ser alguma outra coisa. Novamente lembrando que no adapter aqui nós temos 100 objetos que foram retornados, 100 objetos. 100 objetos, é possível que você consiga se virar bem no adapter para isso, mas tem dicas lá na parte de interface quando você não deixa que o usuário veja, não carrega 1000 objetos dentro de uma lista, mas vai fazendo um carregamento assim que o usuário chega até um determinado ponto dentro da tua lista. E mesmo assim você tem que ter um bom motivo para isso. No aplicativo de e-mail, talvez, no aplicativo de Twitter ou coisa assim, de mensagens. Fora isso, uma busca somente de objetos pode ser um pouquinho contraproducente. Bom, de forma geral é simples fazer essas mensagens, fazer esse procedimento. Espero que vocês usem isso para o exercício e possam trabalhar de forma adequada. Obrigado, gente.